Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade nova que Ele nos concede. Vamos lembrar que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam e nós voltamos apresentando Fé Perfeita, que é seu programa de cada dia. Nós estamos numa série de programas sobre perguntas e respostas. As pessoas podem participar nos enviando e-mail, nos telefonando ou nos mandando sua carta. Nosso e-mail é feperfeita@gmail.com e os nossos telefones sempre aparecem no final do programa quando estamos disponibilizando CDs, DVDs e literaturas. Por favor, sua participação é muito importante. Nós vamos ler as Escrituras aqui na abertura deste programa, na carta de Paulo aos Coríntios. Eu sou extremamente admirador daqueles que creem na Bíblia como ela é. Não naqueles que citam Paulo, ou Pedro, ou os apóstolos, quando apenas lhes interessa. Eu tenho repetidamente dito que se Paulo ressuscitasse e viesse hoje nos nossos dias aqui, qual seria o púlpito aqui desta cidade, das igrejas desta cidade, que abririam as suas portas para que o apóstolo Paulo, que suas epístolas são tão citadas pelos pregadores, o receberiam em pessoa para pregar o evangelho para eles. Eu tenho certeza, amigo telespectador, que esta é a maior hipocrisia que nós conhecemos, porque as pessoas só querem Paulo, ou Pedro, ou os apóstolos quando lhes interessa. E da mesma forma, Deus. E esta é uma verdade que nós não podemos esconder. Se Jesus, que era Deus em carne humana, veio e foi rejeitado, Paulo, o apóstolo, que escreveu suas epístolas, se viesse hoje, você acha que ele seria aceito? Você acha que quando ele expusesse o evangelho e dissesse que a forma que as irmãs estão vestidas é indecente, você acha que elas aceitariam? Você acha que ele seria aceito no movimento chamado de pentecostal, quando ele fosse ao culto e vissem centenas de pessoas falando línguas ao mesmo tempo e dissesse, está errado, isso é uma Babel, tem que ser um de cada vez? Você acha que Paulo seria aceito quando ele viesse e dissesse que, olha, vocês erraram completamente o alvo, Deus nunca chamou uma mulher para ser sacerdotisa, para exercer o ministério sacerdotal, e ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres, nunca disse umas. Você vai olhar, eu disse no programa passado, de Gênesis a Apocalipse, e não encontrará uma só mulher sendo chamada para exercer o ministério sacerdotal. No Velho Testamento, nós temos 12 patriarcas, no Novo Testamento nós temos 12 apóstolos. No céu, após o arrebatamento da igreja, interessante, hoje nós estamos vendo os governos estaduais, municipais, sendo composto por mulheres, né, tanto na administração, no cargo majoritário, como na administração auxiliar, nos secretariados. Nós temos mulheres exercendo este ofício, estas posições, e você observa isto, mas Deus não. Essa história aqui do catolicismo, que Maria está lá intercedendo, é a história do catolicismo, mas não da Bíblia. A Bíblia nunca mostrou uma mulher fazendo nenhuma sorte de intercessão. Prestem bem atenção ao que eu estou tentando mostrar a vocês dentro desta programação. Olha, amigo telespectador, quando chegarmos
nos céus, olhando o Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, você vai ver um trono, o que está sentado no trono, rodeado por mais 24 tronos, e Deus não escolheu nenhuma mulher para sentar naqueles tronos. 12 apóstolos e 12 patriarcas. Será que Deus é machista? Ou será que Deus tem direito de fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é o autor de toda a vida e da criação e não deve satisfação nem a mim nem a você? Olha aqui, ó. Este é meu óculos e esta aqui é minha caneta. Ambos são meus, mas eles têm funções diferentes. Diferentes as funções deles, mas, no entanto, são meus. Homem e mulher, os homens e as mulheres são de Deus, mas cada um foi feito para uma função. E a mulher e o homem, infelizmente, foram presenteados pelo diabo com o espírito cruzado. Homem não sabe ser homem e mulher não sabe ser uma dama, ser feminina. E, motivados pelo espírito cruzado que receberam, fazem afronta a Deus, vão contra Deus. Ir contra Deus é ir contra a sua palavra. Ser anticristo, Cristo é o verbo que se fez carne, é a palavra. É ser contra o que está escrito. Por exemplo, você é a favor ou é contra estas escrituras que eu vou ler agora? Você vai ver se você é motivado pelo Espírito Santo ou pelo Espírito Anticristo. Não desliga a televisão, não. Tenha coragem de analisar e discernir o espírito que está motivando a sua vida agora. Vamos ver aqui. O apóstolo São Paulo. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender, não é ensinar, alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque vergonhoso é que as mulheres falem na igreja. Esta minha tradução, ela é bem soft, bem confortável, né? Porque há outra que diz que é indecente. No verso 36 diz: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É uma pena que os nossos irmãos adventistas, eles apenas aprenderam a dizer sobre os mandamentos como se todos os mandamentos do Senhor se resumissem aos 10 de Êxodo, capítulo 20. E eles então quebram este mandamento do Senhor para colocarem aqui uma mulher para lhes ensinar e lhes dirigir. E eu quero voltar a dizer aqui no meu programa que Deus nunca, eu não tenho nada contra a mulher, não estou aqui fazendo nenhuma dissensão, não estou fazendo aqui nenhuma sorte de discriminação, estou citando a Bíblia como ela é. E você analisa que espírito você tem. Se isto vai fazer com que surja perseguição e alguém me traga ódio e me faça uma pessoa desprezível porque estou citando a Bíblia, isto mostra que aqueles que assim o fazem são movidos por um espírito que não é o espírito que escreveu a Bíblia, é o espírito opositor. Eu respondi a um pastor no programa passado dizendo, quando ele me questionou, o que a mulher poderia fazer para ser, de alguma maneira, reconhecida como cooperadora no Evangelho, como foi a irmã Febe, que não era uma diaconisa, mas estava ali cooperando. E eu tenho hoje no meu ministério muitas mulheres envolvidas. Eu tenho ali uma irmã trabalhando agora mesmo na cozinha
para fazer alimentação para aqueles que trabalham, para aqueles que convivem conosco e que vêm voluntariamente prestar serviços aqui à igreja. Eu tenho uma moça que atende os seus telefones e elas estão cooperando e trabalham e enviam e-mails e manda correspondências, e isto é uma cooperação no meu ministério. Nós temos irmãs que vão visitar as que estão enfermas em hospitais ou mesmo nas residências. Elas fazem um trabalho voluntário aqui, junto àquelas que necessitam de algum recurso, de alguma assistência da igreja, sem todavia estarem envolvidas no ministério sacerdotal, no ministério da palavra. Respondi: pode uma mulher ser missionária? Áquila e Priscila, sua esposa, foram eles que foram a Roma fundar aquele trabalho. E, no entanto, Priscila nunca foi citada como sendo uma pregadora, estava numa missão junto com seu marido. É dever das mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens a serem boas donas de casa. Isto está nas recomendações de Paulo. Meu nobre irmão e amigo e pastor que está me assistindo, isto é o que a Bíblia deu à mulher para fazer. Deu certas ocupações, mas nunca o púlpito. Eu tenho irmãs que nos ajudam na escola das crianças, ensinando as crianças como mães ensinam seus filhos. É uma pena que elas têm um ofício que elas não querem ter, elas querem ter o prazer do sexo, porque é um instinto da mulher ser mãe, um instinto materno, e elas querem um filho, porque aquilo faz parte do instinto delas, senão elas vão arranjar um cachorro ou um gato para mimar. Mas quando tem aquele filho, empurra na mão da babá ou na frente da televisão, e não importa se a sociedade vai ter monstrinhos amanhã, completamente desorientados e desordenados, e enfrentarem uma juventude delinquente, porque na verdade deveriam ser chamados pais delinquentes que fizeram os jovens estarem na condição em que eles estão. Isto é o que nós estamos vendo. Tirou a mulher do papel que Deus lhe deu, desgraçou a família. Viu? Porque se ela estivesse no lugar dela, ela estaria fazendo aquilo que Deus sabe que é melhor e que Deus gostaria que ela fizesse, que ela dedicasse parte do seu carinho, do seu tempo, a ensinar os seus filhos, inclusive o que é respeito, temor de Deus, e levá-los como Lloyd e Eunice gastaram tempo para ensinar Timóteo as sagradas letras. Será que você faz isso, mulher? Ensina os teus filhos as sagradas letras? Não é biologia, matemática, português, não. Estou falando sobre Bíblia. Abraham Lincoln, considerado um dos maiores estadistas do mundo, um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve, disse que foi criado com 2 livros, Fox dos Mártires e com a Bíblia Sagrada. E ao assumir o governo daquela nação, disse: não posso governar este país sem a ajuda de Deus e de sua palavra. Assim é que se tornam os melhores, mas hoje que nós temos, é isto que as mães gastaram tempo, e ele disse que devia tudo aquilo ao que sua mãe lhe houvera ensinado. Está faltando mães, viu? Está faltando mulheres que querem ser realmente mães e, por favor, ensine o teu filho no caminho em que ele deve andar. Não deixe a televisão ensinar, não deixe as artistas ensinarem,
não deixe os atores pervertidos, os filmes, as pornografias serem plantadas na mente do seu filho, não deixe que ele seja um drogado, não deixe que ele ande em más companhias. Oh, mas eu não tenho tempo, pastor, tenho que correr atrás de dinheiro e deixar a alma do seu filho ir para o inferno. Então, mãe e pai e sociedade e ministros, olha, pode ficar irritado. Um pastor aqui da cidade, uma vez, quando o critiquei por ter ordenado 2 pastoras, recebi uma carta da sua igreja dizendo que, de um membro da sua igreja, dizendo que iam me processar. Eu disse, é bom que processem a Bíblia, porque carregam a Bíblia e não creem na Bíblia. Movam um processo contra Paulo, contra Pedro, contra os apóstolos, contra Jesus e contra o próprio Deus. Eu acho que esta é uma boa opção para quem não crê nas Escrituras e quem é inimigo de Deus, ainda que ande com a Bíblia, porque na Bíblia tem muita coisa interessante. Inclusive ensina que Deus disse para Moisés, e através de Moisés, que pedisse ouro e prata para as pessoas. Isso é muito interessante para a religião. Mas obedecer a Deus, não. Viver conforme o conceito da sociedade, tudo bem. Mas segundo o padrão da Bíblia, isto é prova que o povo nem tem espiritualidade e nunca conheceu o ministério profético. Mas eu vou continuar aqui, quando eu estou falando sobre a mulher, como será que as mulheres deveriam se vestirem? Será que deve usar um short? Será que, na linguagem de Paulo, estou falando sobre Paulo nos nossos programas, neste programa, dizendo que se ele viesse hoje, seu pastor, que cita Paulo quando lhe interessa, não o receberia em seu púlpito. O mandaria embora e diria, Paulo, você está muito atrasado, você viveu lá no ano 68 e nós estamos em 2009 e não dá mais para viver este conceito na religião, porque senão nós vamos fechar as portas. E Paulo diria bem que o Espírito Santo me disse que a apostasia viria e que haveriam doutores que seriam amontoados conforme a concupiscência do povo. Escuta, ele escreveu por mandamento do Senhor, viu, que as mulheres deveriam se vestir com traje honesto e com vergonha. Vergonha de quê? Andar com as pernas de fora? Será que é traje honesto e vergonhoso, com pudor? Isto é traje que nem prostitutas do baixo meretrício há 40 anos atrás usava. E que uma mãe não usava nem no seu quarto de dormir. Uma mulher séria. Mas acontece, não é? Que aquela lá do Rio de Janeiro, que foi beijada, pegada, possuída sexualmente, essas artistas aí que não sei nem se pode dizer que tem marido ou se tem marica. Não sei, viu, como é que se chama essa coisa, mas o marido deixa a mulher, vai ali, o outro abraça, beija. Não, está fazendo uma peça teatral. E para fazer uma peça teatral, uma peça de uma novela, um abraça, beija e aperta e vai para a cama com ela. Você acha que ele tem um pouquinho de senso? Ou pelo menos uma gramazinha de homem no espinhaço dele? Não, não tem não. Por que você deixa a sua família seguir esse modelo? Por que você segue esse modelo, minha irmã? Aquele modelo, olha, uma mulher que vai nesta condição, aquilo é um modelo de prostituição. E foi assim que elas então vieram e disseram para as mães de família se vestirem. Porque eu li uma matéria numa revista de um estilista dizendo, eu transformei as mulheres em prostitutas. Que coisa horrível, não é? Um estilista, porque faz roupa para sexo, para serem provocantes, insinuantes, chamarem a atenção dos outros homens. E acontece que os próprios pais e maridos foram abrindo mão
para ver as pernas da vizinha, tem que deixar a mulher dele mostrar as pernas para outros também. E vai virando esta classe aí de desavergonhados. É uma coisa horrorosa, é uma coisa desastrosa. E a Bíblia diz que a mulher deveria vestir honestamente com pudor. Então eu não acredito que uma mulher de biquíni está vestida, uma mulher de shorts está vestida com trajes honestos. Não acredito que uma mulher com uma roupa fazendo e desenhando as curvas do seu corpo está vestida com uma veste honesta. Não creio nisto, viu? Mostrando suas pernas, seus seios. Olha, estas não são vestes de mulheres que temem a Deus e que querem ser salvas. Porém, se o seu pastor disse que Deus só quer seu coração e você pode se vestir de qualquer jeito, ou então se mantém caladinho, é porque ele não tem o menor interesse na sua alma. Ele quer apenas a igreja cheia de pessoas, porque senão ele perde o cartão de refeição e ele precisa de pessoas lá dentro para esta finalidade. Bom, eu estou respondendo uma pergunta: como é que deveria se vestir as santas mulheres? É assim que diz a Bíblia. Com vergonha, não é? Com trajes honestos. É só você fazer na sua mente um paralelo entre o que é honesto e o que é desonesto. O que é vergonhoso. Por que uma mulher, quando senta perto da gente, fica puxando a saia, procurando cobrir o seio? Porque ela sabe que está mal vestida. Não é? A consciência diz. Olha, amigos telespectadores, é uma pena que nós tenhamos sacerdotes e pastores apenas pensando num lado empresarial e se importando muito pouco com o resultado que nós estamos vendo nas ruas: prostituição, adultérios, meninas de programa, moral a zero. E tudo isto se deve apenas porque o governo foi omisso, não é? Temos estes crimes, prostituição e delinquência e gravidez indesejada nas adolescentes dentro dos colégios. Tudo isso é culpa do governo. Não, senhores. Olha, não, senhores, o governo só está agindo da maneira que está, inclusive criando máquinas de preservativos para mandar para dentro dos colégios, é porque a religião faliu. Os pastores e os padres não tiveram coragem de enfrentar de frente a consequência desastrosa que os intelectuais ditaram. Porque tem que ser intelectual para fazer novelas e dizer que tudo isso é modernismo. E eles foram frouxos, como estão sendo. Já pensou que oportunidade que o Papa tem de falar para multidões e gritar para as mulheres que elas estão nuas e que elas vão para o inferno? Mas ele aceita elas dançarem na frente dele, com aquelas roupinhas e tudo. E ele está achando nos shows em cada país que ele vai visitar. Olha aí um padre aí que vai na televisão aí, que arranja multidão e faz. E o povo está nu. Veio aqui na João Pessoa e estava na praia, as mulheres de biquíni, e ele fazendo um palanque lá, e todo mundo nu, e todo mundo louvando a Deus. Isso é uma vergonha. A religião, olha, a religião está falida. E eu volto a dizer, esta era a classe de pessoas que Jesus sempre condenou. Os líderes, porque o povo está sendo guiado para o matadouro, como ovelhas, são levadas e levadas. Falta uma voz. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você ouvir a voz de Jesus, você obedecerá a esta palavra. Nunca exponha seu corpo, porque o diabo,
com toda a sujeira e baixeza do coração dele, não tendo um corpo, quer fazer do seu corpo o lixo que existe dentro dele, fazendo você ser prostituta, ser pegada, ser beijada. Viu, mocinha? Viu, mãe? É isso que o diabo quer fazer com sua família e com você. Escapa disto, tenha temor de Deus, se arrependa, seja batizado em nome de Jesus Cristo e comece uma nova vida. Esta é a proposta deste programa para os senhores. Nosso tempo acabou, vamos orar. Pai, eu estou convidando o povo a crer na Tua Palavra, a viver a Tua Palavra, a ficar com a Tua Palavra, a se salvarem da catástrofe que a Tua Palavra diz que virá sobre aquele que é ímpio e que age contrário a ela. Olha para a mãe, para a moça, para o pai, para a família, para o pastor, para o padre que nesta hora para e propõe de alguma maneira mudar o comportamento e ser uma voz na sociedade, gritando contra a injustiça. Cuida do teu povo. Aquele que se arrepende, perdoa o pecado. Aquele que está precisando do Senhor, de alguma maneira orienta e ajuda o povo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro.